Ajude o canal a crescer se inscrevendo e visite nossa playlist para outros audiobooks. Obrigado e fiquem com o audiobook de hoje. Pense, faça, mude. Sonhe grande e conquiste resultados. De Ilya Greskovic. Tradução: UBK Publishing House. Narração: Pablito Cucars. Livro original publicado pela editora UBK Publishing House. Para minhas filhas, Emma e Elizabeth, vocês me fazem feliz e me orgulham todos os dias. Prefácio. Quando Ilha me pediu para escrever o prefácio dessa obra, aproveitei a oportunidade porque sabia que pense, faça, mude se alinharia com meu mantra pessoal de pensar grande e fazer mais. Na obra, Ilha detalha suas motivações e dá conselhos que te ajudarão a mudar o seu negócio e a sua vida. O momento perfeito para ir atrás dos seus sonhos nunca chegará, então pare de inventar desculpas e simplesmente vá. Você pode falhar na primeira e na segunda vez, mas na maior parte do tempo, nada grave irá acontecer. É necessário se desafiar para alcançar seus objetivos, e Ilha irá te apresentar as habilidades certas para superar os obstáculos. Ele está declarando guerra à mentalidade de espere as coisas acontecerem, e eu vou me juntar a ele nessa batalha. Depois de conversar com Ilha sobre a sua inspiração para o livro e de ler Pense, Faça, Mude, lembrei-me de uma história do meu passado. Fui diretor de marketing, Chief Marketing Officer, CMO, em uma empresa Fortune 100 durante vários anos, até que saí para construir minha marca pessoal como orador, consultor estratégico de negócios e personalidade midiática. Eu tinha passado os meus anos como CMO lutando contra as limitações das grandes empresas e estava ansioso para voltar ao otimismo, ao controle, à intimidade e às possibilidades aparentemente infinitas de ser um empresário. Queria construir um negócio dinâmico e ágil, com uma equipe pequena que eu pudesse guiar. O primeiro lugar no qual me propus a construir minha marca foi online. Eu desafiei minha equipe a encontrar uma maneira de aumentar minha presença social com 25 mil seguidores no Twitter e no Facebook. Eu queria um plano que me permitisse fazer isso rapidamente. A equipe montou uma estratégia forte, mas com um grande defeito. Era um plano para conseguir apenas 15 mil seguidores. Por quê? Perguntei. Por causa do nosso orçamento. Mas eu nunca dei um orçamento. Só pedi para me falarem o que seria preciso para chegarmos onde queremos. Minha resposta foi recebida pela equipe com silêncio. Quando fiz esse pedido, entendi que haveria desafios que precisaríamos superar, mas estava preparado para enfrentá-los. A equipe estava estabelecendo uma limitação autoimposta, sem considerar uma solução. Eles não estavam pensando e nem agindo com grandiosidade. Nos últimos anos, aprendi a pensar e agir assim em tudo o que faço. Eu conecto visões a ações e ultrapasso as limitações. Sou ousado, destemido e até ocasionalmente um pouco cabeça dura. Aprendi a ser implacável em tudo que faço, especialmente confiando em quem sou, porque eu posso. Como CMO de uma das empresas Fortune 100, eu me sentava em reuniões de diretoria com o restante dos executivos do mesmo nível que eu e pensava: eles devem saber algo que eu não sei ou devem ser mais espertos do que eu. O que eu não sabia na época é que eles não eram mais espertos. Eles eram mais confiantes quanto ao seu conjunto de habilidades e acreditavam em seus instintos. Depois que entendi isso, passei a sempre seguir o meu. Por isso eu o desafio a confiar em seu instinto e a simplesmente agir conforme queira, depois de conhecer a obra de Ilha, claro. Jeffrey Hazlett, apresentador de rádio e TV no horário nobre, autor best-seller e às vezes cowboy. Introdução. E se? Mas ninguém, não, ninguém pode lhe dar o poder de ascender sobre o amor e sobre o ódio, através desse céu de ferro que rapidamente se transforma em nossas mentes. Sobre o medo até a liberdade. Você deve apenas aguentar. Paulo Nutini, Iron Sky. Era uma terça-feira comum no outono de 1994, e embora nada de excepcional estivesse acontecendo naquele dia, provavelmente nunca a esquecerei. Porque em um único instante, minha vida foi virada do avesso. Na época eu estava completando 18 meses de serviço público em uma instalação integrada no hospital universitário da minha cidade natal, Lübeck.
Além das crianças com dificuldade de aprendizado e desenvolvimento, também cuidávamos de pacientes em várias enfermarias, para tornar suas vidas hospitalares menos entediantes. Uma das crianças tinha conquistado um lugar muito especial em meu coração. Tommy era um menino de 9 anos que estava internado devido a um tumor cerebral. Ele já tinha passado por múltiplas cirurgias e não tinha mais cabelo. Em vez disso, 2 grandes cicatrizes cruzavam seu crânio careca, marcas que mostravam a batalha desesperada dos médicos contra essa doença. Porém, o câncer já tinha se espalhado tanto que era impossível para Tommy vencer essa guerra. Mas uma coisa era notável. Apesar do diagnóstico chocante, esse rapaz corajoso era o menino mais feliz de toda a nossa instituição. Com uma paixão contagiante, ele ficava esculpindo pequenas figuras de madeira numa bancada de trabalho, fazendo quebra-cabeças durante horas, ou praticando canções do Cat Stevens no violão. E quando ficava exausto demais para continuar, adorava que eu lesse uma das aventuras de Asterix e Obelix para ele. O desejo esmagador de Tommy pela vida me fascinava. Ele tinha todas as razões possíveis do mundo para estar deprimido, mas simplesmente não estava. Em vez disso, ria muito, estava sempre de bom humor e transmitia sua coragem para as outras crianças. Porém, ao mesmo tempo, sua condição física começava a piorar rapidamente, e havia dias em que eu não o via. Naquela terça-feira em especial, ele estava sentado em meu colo, e líamos Asterix na Espanha juntos. Tudo parecia estar como sempre, mas quando chegamos em sua parte favorita, para os inteirados na obra, quando o pequeno Pepe prende a respiração porque não quer comer peixe, Tommy disse casualmente estas palavras que eu nunca esquecerei. Ilha, eu sei que vou morrer em breve, mas não tenho medo, porque eu sei que Deus está olhando por mim, e queria dizer que gosto quando lemos juntos. As enfermeiras nunca têm vontade de fazer isso. Vou esculpir um talismã para você amanhã como agradecimento. Apesar de ter tido dificuldade em segurar as lágrimas naquele momento, eu me forcei a não deixar minha emoção transparecer. Em vez disso, eu só disse: legal, mal posso esperar. Continuei lendo até que nos despedimos com o nosso habitual toca aqui pouco tempo depois. Nunca ganhei meu talismã, porque Tommy morreu 2 dias depois. Como era muito jovem naquela época, demorei bastante tempo para digerir o que tinha acontecido, mas em um nível intuitivo, mais profundo, eu sabia que mesmo sob circunstâncias trágicas, aquele corajoso rapazinho tinha me dado algo muito especial. Aprendi mais sobre motivação com esse encontro do que com todos os livros, seminários e palestras ao longo dos muitos anos que se seguiram desde então. Com sua vontade pela vida, ele me abriu os olhos e me mostrou a enorme diferença que um único ser humano pode fazer, mesmo que todas as possibilidades pareçam estar contra ele. Tommy me ensinou que um pequeno menino pode ser um exemplo a se seguir, mostrando-nos como colocar o mundo em ação e concretizar mudanças reais. Porque ele sabia que não lhe restava muito tempo, aproveitou ao máximo cada momento e viveu com uma intensidade que era contagiante para as crianças e os adultos ao seu redor. E apesar de ainda me partir o coração que Tommy tenha morrido tão cedo, sou muito grato por ele ter me ensinado uma lição importante. Naquela época, em uma espécie de ritual ingênuo, jurei a mim mesmo que aproveitaria ao máximo cada momento da minha vida. Decidi conquistar o sucesso, iniciar uma carreira e experimentar todas as coisas que tinham sido negadas a Tommy. Naquele tempo eu não tinha ideia de como chegaria lá, mas olhando para trás, sei que esse foi um dos principais pontos de virada da minha vida. Até hoje ainda não parei de aprender com essa lição. Sempre que estou prestes a ficar chateado com uma coisa superficial, eu me lembro de como cada um de nós deve ser grato por estarmos saudáveis, vivos e por termos todos os dias a oportunidade de deixar o mundo um pouco melhor do que quando o encontramos. Neste momento, gostaria de dar calorosas boas-vindas a todos vocês. Sabendo que o tempo é o seu recurso mais escasso, eu aprecio muito a confiança e a fé em mim. Há muito tempo, considero se seria uma boa ideia começar um livro sobre motivação e mudança com uma história sobre a morte. Afinal, nada é mais importante para mim do que apoiá-lo em sua jornada pessoal com ideias otimistas, inspiradoras e orientadas para soluções. Mais de uma vez eu empurrei as memórias de Tommy de volta para minha gaveta virtual e experimentei diferentes começos. Contudo, como muitas vezes acontece com grandes ideias, elas continuaram voltando e exigiram ser colocadas em prática. Mas não é exatamente a constatação de que a vida é finita que faz a gente reconsiderar nossas motivações e mudar radicalmente de rumo? Quantas pessoas você conhece
que têm tanto medo das mudanças necessárias que continuam a viver de acordo com as expectativas dos outros, em vez de seguirem as próprias ideias? Quantas pessoas você conhece que se refugiam na ilusão de segurança, em vez de viver todos os dias com alegria e paixão? Que estão esperando pelo momento perfeito de agir, até que um dia percebem, com um sentimento de nostalgia, que seus sonhos morreram silenciosamente. Pessoas cuja única motivação é a certeza de seu programa de TV favorito à noite. Muitas vezes, é preciso uma crise, um golpe do destino ou o encontro com a morte de fato que os faça lamentar todas as coisas que não fizeram, conheceram ou experimentaram. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que esta obra não podia ter um começo melhor do que uma história focada no fato de que cada um de nós vai acabar morrendo, e que a garantia de uma vida feliz não pode ser tida como certa. Logo de início, gostaria de lembrá-lo de uma coisa. Você nunca deve esquecer que nosso tempo neste planeta é limitado e pode acabar mais cedo do que esperamos. Portanto, devemos aproveitá-lo o máximo possível e aproveitar o máximo de cada área da vida. Devemos trabalhar, amar e viver cada segundo como se nada mais importante existisse no mundo. No entanto, na prática, o que as pessoas fazem? Elas mantêm seus sonhos e vontades fechados em uma gaveta, têm um emprego do qual não gostam e vivem relacionamentos que não as fazem felizes. Um dia, é claro, planejam fazer algo a respeito. Porém, por enquanto, simplesmente não é possível, porque suas rotinas atribuladas as deixam sem escolha. E assim continuam, aguardando o momento certo, por dias, semanas, meses ou mesmo anos. Mas esperar por um dia certo é muitas vezes enganoso, pois isso acaba se transformando em um nunca. E um dia, quando olham para trás, arrependem-se de não terem corrido mais riscos, desfrutado das coisas belas da vida e tido a coragem de viver seus sonhos. Com um profundo sentimento de tristeza, elas percebem quantas oportunidades não aproveitaram, quantos medos não superaram e quantas metas não alcançaram. Não é verdade que muitas vezes só valorizamos o que estamos prestes a perder? Ainda me lembro de como me senti quando tive que usar um gesso no braço direito por causa de um punho quebrado. Não era nada preocupante. No entanto, as tarefas mais simples do dia a dia se tornaram subitamente um desafio. Quando me livrei do gesso, eu me senti mais grato do que nunca por poder comer de uma forma normal, amarrar os sapatos e dirigir. Como Jim Rohn disse, há 2 tipos de dor que você vai passar na vida: a da disciplina e a do arrependimento. Eu gostaria de acrescentar que você só pode evitar uma delas de cada vez. É uma escolha que temos que fazer todos os dias. Você não acha que consideramos as oportunidades como algo garantido? Os exemplos incluem os nossos empregos, as pessoas em nossas vidas e, o mais importante, a nossa saúde. Devemos ser gratos por tudo que nos é dado e depois tomar uma decisão consciente de nunca nos deixarmos levar pelo status quo. Precisamos sempre lutar por resultados extraordinários em todas as áreas de nossas vidas. Devemos nos comprometer a não deixar nossos sonhos morrerem e a fazer tudo para torná-los reais, não em algum futuro distante, mas hoje. Comece a fazer as coisas que o deixam acordado no meio da noite com vontade de se aventurar, mesmo que elas venham com riscos. Comece o próprio negócio, construa uma carreira, conheça o parceiro dos seus sonhos, viaje pelo mundo, envolva-se em uma boa causa, escreva um livro, diga aos seus filhos o quanto você os ama, mude sua dieta, experimente um pôr do sol inesquecível e faça o máximo possível daquilo que enche o seu coração de alegria. Como diz um velho provérbio, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor é agora. O mesmo se aplica às suas intenções e seus sonhos. Se você der o primeiro passo hoje, em 12 meses, ficará muito feliz por tê-lo dado. Tenha coragem de tomar as rédeas de sua vida. Um navio atracado no porto está seguro. No entanto, ele foi construído para navegar por mares tempestuosos. O mesmo é verdade para sua paixão interior. Você nasceu neste mundo para fazer a diferença. É claro que poderia evitar todos os riscos possíveis, permanecer no suposto porto seguro e gerir o status quo para o resto da sua vida, lançando ocasionalmente o olhar ansioso para o horizonte. Porém, você também pode içar a âncora, zarpar e embarcar no futuro em que vive seus sonhos plenamente. É claro que há sempre o risco de naufrágio, mas o que pode parecer um fracasso é, na verdade, uma grande oportunidade para crescer.
Muito mais agonizante é a sensação que se tem quando se espera até que seja tarde demais. O fardo da disciplina pesa alguns quilos. Já o fardo do arrependimento pesa uma tonelada. Quanto mais frequentemente ficarmos atentos a esse fato, mais completa será a nossa vida, usando cada dia para nos tornarmos a melhor versão possível de nós mesmos. Para fazer isso, você precisa se sentar no lugar do motorista, sem se importar aonde a viagem da sua vida o levou até o momento. Liberte-se dos títulos, do dinheiro e da permissão de outras pessoas e encontre sua própria motivação para a transformação. Torne-se um agente de mudanças, um changemaker, um termo que vou definir neste momento, pois vou usá-lo com bastante frequência nessa obra. Aos meus olhos, um changemaker é a pessoa que vê as pequenas e grandes mudanças na vida como oportunidades e que tem a capacidade de agir. Os changemakers buscam ativamente oportunidades e possibilidades de projetar os próprios futuros, em vez de apenas gerenciar o status quo. Deixam que suas ações falem mais alto do que suas palavras. Quando as apostas estão dando errado, eles se mantêm firmes, sendo exemplos para sua equipe, seus clientes e seus colegas. Em poucas palavras, um changemaker é a pessoa que não deixa a carreira, os relacionamentos e a qualidade de vida nas mãos do acaso, mas em vez disso, compromete-se a viver cada segundo ao máximo. Bem, conseguiu se identificar com algumas dessas sugestões? Há trabalho a ser feito por aí? Para ajudá-lo a determinar o quão changemaker você é, eu gostaria de convidá-lo a realizar um pequeno experimento. Imagine-se, no fim dos seus dias, sentado como uma pessoa idosa e espera-se sábia, em uma confortável cadeira de balanço em sua varanda. Desfrutando do sol quente da tarde, você deixa os anos de sua vida passarem em sua mente. Olhando para sua carreira, sua vida familiar e o desenvolvimento do seu potencial, você ficaria grato e orgulhoso porque viveu uma vida cheia de momentos mágicos, ou seus pensamentos seriam um tanto quanto tristes, devido a todos os objetivos que nunca alcançou, todos os riscos que nunca correu e todos os sonhos que nunca viveu. Nesse flashback hipotético, você mudou ativamente o mundo e viveu suas ideias ou esperou passivamente, entregando-se às circunstâncias, às decisões de outras pessoas e às condições externas? Você tem sido um agente de mudança ou um gerente do status quo? Qualquer que seja a sua resposta a esse pensamento fictício, eu gostaria de encorajá-lo a tomar o caminho do changemaker, assumindo responsabilidade por sua vida e sendo um exemplo para os outros. Eu gostaria de inspirá-lo a fazer o melhor de sua carreira, de seus relacionamentos e de sua satisfação em geral, a libertar todo o seu potencial e a fazer a diferença. Se você já está em um bom caminho, eu gostaria de desafiá-lo a dobrar a aposta e mudar do bom para o ótimo. E se você às vezes tem a sensação de que o que viveu até agora não pode ter sido tudo, significaria muito para mim se escolhesse esta obra para ser seu despertar pessoal. Qualquer que seja seu ponto de partida, hoje é o melhor momento para definir o percurso para o seu futuro, no qual você tem as mãos firmes nas rédeas, decidindo tanto a direção como a velocidade e desfrutando a montanha-russa que chamamos de vida. Um percurso no qual você muda ativamente, torna-se um exemplo para os outros e sacode o mundo com seus feitos, no qual cuida de suas ações e deixa sua marca por onde passa. Neste momento você pode protestar: "Bem, Ilha, eu sou apenas uma pessoa comum. Não há muito que eu possa mudar." Minha resposta para isso é: você nem sabe do quanto é capaz. Por que não conseguiria fazer o que tantos já conseguiram? O mais importante é que comece onde está agora, concentrando-se em sua motivação interior. Ao fazer isso, às vezes acontecem coisas que você não poderia imaginar nem em seus sonhos mais loucos. Quando seu fogo interno começa a queimar, ele pode facilmente se tornar um incêndio. Em breve você vai perceber que as pessoas à sua volta também mudarão. Eu diria até que quanto mais você tentar fazer uma diferença em pequena escala, em vez de mudar o mundo todo, maior será a marca que provavelmente deixará. Consigo ouvir até sua próxima objeção. Só as pessoas que já são bem-sucedidas podem causar um impacto real. Não é preciso títulos, dinheiro e certas conexões para provocar mudanças? Minha resposta clara e inequívoca é: não, pelo contrário. Steve Jobs e seus amigos precisaram de um título para criar o império da Apple em uma garagem em Los Altos? Martin Luther King Jr.
precisava de dinheiro para compartilhar seu sonho com milhões de pessoas? Jeff Bezos precisava da permissão de outras pessoas para lançar seu império da internet, a Amazon? Todos esses são exemplos que mostram o possível impacto de começar pequeno e ter coragem de usar seu potencial para se tornar a melhor versão de si mesmo. E com isso chegamos ao tema central desta obra. Você não precisa de cargos, dinheiro ou permissão para viver uma vida de sucesso. Não precisa de um título para liderar como um exemplo e inspirar as pessoas ao seu redor. Você não precisa de dinheiro para aumentar suas vendas, ser apaixonado por seu trabalho e se destacar perante seus clientes. Não precisa da permissão de ninguém para tomar decisões ousadas e exceder as expectativas dos outros. Tudo isso acontece automaticamente à medida que se supera o medo da mudança e começa a desenvolver grandes ideias, tomando decisões claras e agindo com confiança. Permita que o título deste audiolivro se torne o seu mantra diário. Pense, faça, mude. Não importa que tipo de emprego você tem hoje, aqui está uma verdade para você. Um trabalho é um trabalho comum apenas enquanto você escolher que ele seja comum. Não importa se você é aprendiz, funcionário, figura pública, gerente ou CEO de sua empresa. Qualquer atividade neste mundo é uma oportunidade única de usar todo o seu potencial e deixar sua marca em seu ambiente. Portanto, por favor, abandone a ideia de que seu sucesso pessoal depende de condições externas. O que quer que você precise iniciar, sejam pequenas ou grandes mudanças em sua vida, já está em você. O seu enorme potencial está à sua espera para ser explorado e desenvolvido. No entanto, se isso é tão simples, por que tão poucas pessoas têm a coragem de mudar padrões? Porque, embora as coisas possam parecer claras em teoria, a prática é uma história bastante diferente. Em meu trabalho diário como orador e coach de mudanças, penso frequentemente sobre o quanto nossa sociedade se tornou uma coleção de reclamões, resmungões e pessoas negativas. Ninguém parece estar feliz. Ninguém está consciente das grandes oportunidades que esses tempos emocionantes proporcionam. Todos parecem esperar que as outras pessoas mudem para que eles possam continuar como estão. Porém, se esperam por alguém, então ninguém faz nada e nada muda. Esperar que seu chefe, seus colegas de trabalho e seu cônjuge tomem as decisões corretas para você é um caminho certo para a mediocridade e, portanto, para a infelicidade. Não deixe que isso aconteça. Escolha fazer a diferença agora mesmo. Assuma a liderança e tenha coragem de deixar a marca de sua personalidade na vida. Haja de acordo com seus valores e suas ideias. Tome as próprias decisões. Não deixe seus sonhos morrerem silenciosamente. Grite ao mundo quanto ama sua vida. Se você aplicar essa filosofia, sua vida diária será muito mais colorida, seu negócio mais bem-sucedido, sua carreira mais gratificante e seu bem-estar geral mais intenso. Parece muito bom, não é? Mas tenha certeza de que não é assim tão fácil. É muito mais simples confiar nos outros, esconder-se na multidão e tornar-se uma ovelha conformista no rebanho. Assumir a responsabilidade como líder é um caminho difícil, pedregoso e arriscado. Porque quando você se encarrega de sua própria motivação, isso o coloca no papel do pioneiro. Você vai andar por caminhos que ninguém nunca andou. Tomará decisões que podem ser certas ou erradas. Cometerá erros. Muitos erros. Grandes erros. Porém, também vai aprender com eles e crescer como pessoa. E esse é o ponto crucial. Só se você mesmo sentir uma motivação profunda e significativa é que será capaz de motivar os outros. Só se você se tornar um ser humano melhor é que poderá se tornar um empreendedor, supervisor ou colega melhor. Só se crescer como pessoa é que seus resultados profissionais também poderão crescer. É meu trabalho ajudar empresários, executivos e gerentes a implementar esse processo de crescimento da melhor maneira possível. Gostaria de encorajá-lo a não depender mais de fatores externos e de outras pessoas para motivá-lo, mas iniciar ativamente as mudanças necessárias em sua empresa, em sua família e nas diversas situações da vida cotidiana. Lembre-se sempre, se você não o fizer, ninguém fará. Portanto, eu ficaria muito honrado se usasse esta obra como seu fiel companheiro e uma constante fonte de inspiração. Não é minha intenção lhe dizer como deve viver sua vida. Levei 30 anos, afinal, para ter a coragem de me libertar dos títulos, do dinheiro e da permissão de outras pessoas
e tomar o controle da minha própria vida. Acredite em mim, para chegar a esse ponto, tive de encarar os mesmos demônios que todos os outros. Eu também tinha dúvidas e medos. E mais de uma vez, estive a ponto de desistir. Ainda hoje, para cada montanha ser conquistada, há um vale que deve ser atravessado primeiro. E, no entanto, ouço repetidamente as mesmas objeções. Bem, Ilha, pode ser fácil para você, mas a minha situação é muito mais complicada. Eu nunca seria capaz de fazer o que você fez. Deixe-me, portanto, esclarecer duas coisas. Primeiro, você não deve se comparar a mim ou a qualquer outra pessoa, pois elas são simplesmente muito diferentes. Você não deve jogar fora o seu trabalho bem-sucedido e começar de novo do zero, como eu fiz. Encontre seu próprio caminho e deixe que seus valores e suas visões o guiem, seja como empreendedor, executivo ou gerente. Porém, mesmo que seja um empregado, uma dona de casa ou um estudante, você também pode viver a vida de um changemaker, liderar como um exemplo e motivar outras pessoas. Meu segundo ponto é ainda mais importante. Eu não tenho um talento excepcional ou capacidades extraordinárias. É mais como o famoso apresentador de TV alemão Thomas Gottschalk disse uma vez: não há algo em que eu seja realmente bom, exceto falar e entreter as pessoas. Quando considero minhas habilidades, há muitas coisas em que sou quase bom, mas cheguei a um ponto em meu desenvolvimento pessoal que já não me frustro mais. Em vez disso, prefiro me concentrar naquilo em que sou realmente bom, que é falar, escrever e criar uma cultura de mudança. Deixe-me ser claro, não sou o único, nem um guru que descobriu o caminho para a verdade. Sou apenas um cara normal que cometeu os mesmos erros, lutou contra os mesmos problemas e teve que combater os mesmos demônios que você. Eu também já vivi situações em que estava no automático, dependendo dos outros para me motivar a fazer meu trabalho, recusava-me a fazer qualquer coisa por iniciativa própria, convencido de que sem um título, dinheiro ou permissão, nada poderia ser alcançado. Também mantive meus sonhos fechados em uma gaveta, acreditando que o momento certo ainda estava por vir. No entanto, ao fazer dos princípios desta obra minha filosofia orientadora, consegui me libertar desse modo de vida passivo. Não foi fácil, mas acabei sendo ousado o suficiente. Escolhi pegar o caminho difícil, pedregoso e arriscado. Em minha jornada cometi muitos erros, mas também aprendi rapidamente e cresci com os desafios. Quanto mais evoluía por dentro, mais o sucesso se tornava visível por fora. Contudo, eu nunca teria conseguido sem a ajuda de tantas pessoas maravilhosas. Como nunca esquecerei disso, tornou-se minha missão divulgar as ideias nascidas de minhas experiências em palestras, seminários e, o mais importante, em livros. Deixe-me compartilhar com você uma crença fundamental. Estou profundamente convencido de que cada um de nós tem uma missão, um propósito e uma vocação. Você também nasceu com uma personalidade única, tem talentos e capacidades muito especiais para descobrir e desenvolver no decorrer da sua vida. Porém, isso só é possível se decidir assumir a responsabilidade, tornar-se um pensador crítico e liderar pelo exemplo. Para fazer isso é necessário sair da zona de conforto da falta de comprometimento e ter a coragem de se tornar melhor, começar a desenhar ativamente sua vida e, a partir daí, iniciar um enorme movimento de mudança. Se você está preparado para embarcar nessa viagem, estou ansioso para ser seu companheiro. E para ajudá-lo ainda mais, gostaria de propor uma pequena experiência. Esta é uma obra muito pessoal, que lhe dá uma visão e tanto do meu mundo interior. Para poder compartilhar minhas emoções em diferentes níveis, cada capítulo começa com uma canção que inspirou minha escrita. Assim, o audiolivro será acompanhado por uma trilha sonora, e espero que a combinação da música, da letra e das minhas ideias tenham o mesmo impacto especial em você que teve em mim. Além disso, para lhe dar o máximo de apoio possível, fundei um grupo privado no Facebook. Lá você não só terá a oportunidade de receber meus truques e dicas diretamente, como também poderá compartilhar suas ideias, seus pensamentos e seus desafios com pessoas do mundo inteiro. A intenção geral é criar um enorme grupo de mentes singulares, que tem apenas um propósito: apoiá-lo em sua jornada individual. Significaria muito para mim se você se juntasse a esse movimento. Acesse www.facebook.com/groups/Mar-es-Einfach. Agora, tire seus sonhos da gaveta e comece a viver uma vida marcada por possibilidades, não por limitações. A partir de hoje,
Tente ser um chefe, um empregado ou um cônjuge melhor do que foi ontem. Juntos vamos atravessar grandes obstáculos e conquistar grandes feitos. Vamos substituir a indiferença e a mediocridade pelo empenho e pelo extraordinário. Não espere que os outros lhe digam o que fazer, mas assuma você mesmo a responsabilidade. Acima de tudo, não espere que outra pessoa lhe dê permissão para tomar essas decisões. Tudo depende de você. Escolha se superar e deixar sua marca no mundo. Acenda o fogo da motivação interior e deixe a faísca se espalhar. Vamos mudar o mundo juntos, em pequena grande escala. Nesta obra assumirei a liderança com prazer. Seria uma grande honra ter você em minha equipe. Você está comigo? Atenciosamente, Ilya Greskovits. Berlim, Miami Beach, Bangkok. Primavera de 2015. Pare de esperar. O momento perfeito nunca chegará. E acho que vai demorar muito, muito tempo até que a aterrissagem me traga de volta, para descobrirem que não sou o homem que acham que eu sou em casa. Ah, não. Não. Sou um homem foguete. Elton John, Rocketman. É segunda-feira, 16 de junho de 2014. Estou sentado na margem do Punk, um pequeno rio a norte de Berlim, desfrutando meu dia. Não há uma nuvem no céu e a temperatura já atingiu 25 graus às 11 horas da manhã. Como tenho viajado quase sem parar para fazer palestras, estou usando meu primeiro dia livre em semanas para relaxar um pouco. E enquanto deixo as imagens mentais das experiências passadas fluírem, meus olhos se prendem a um pedaço de madeira que flutua na água. Essa observação é fascinante para mim. Cada movimento é mais ou menos aleatório, e o curso é determinado por influências externas. De vez em quando o pedaço de madeira fica preso em uma pedra ou uma planta, até que desaparece de vista, apanhado por uma corrente mais rápida. Não me lembro exatamente porquê, mas naquele momento, pensei em quantas pessoas vivem sua vida de acordo com esse padrão. Você vagueia mais ou menos ao acaso sem ter um objetivo claro ou uma visão específica. Prefere esperar e se adaptar, em vez de criar ativamente seu futuro. Esse padrão de levar uma vida passiva tem graves consequências. Todos dependem que outra pessoa assuma a responsabilidade. Ninguém é corajoso o suficiente para tomar decisões hoje em dia. Ninguém quer cometer erros. O rumo, a direção e a velocidade da própria vida estão sujeitos a uma arbitrariedade fatal, e em algum momento você se conforma com o descontentamento que sem dúvida vai ocorrer. Você prefere administrar o status quo a tomar o destino nas próprias mãos e iniciar as mudanças necessárias. Quero lhe dar um exemplo típico. Recentemente eu estava liderando um workshop com gerentes responsáveis por uma filial de uma grande empresa, com receita de dezenas de milhões. Conheço muitos executivos que teriam dado seu olho esquerdo por um emprego como aquele. Porém, aquelas pessoas viam a própria situação como um enorme fardo. Se não houvesse ainda uma definição para impasse no dicionário, você poderia tê-la encontrado ali, ao vivo e a cores. A causa para isso era principalmente que o antigo gerente da filial havia morrido tinha alguns anos, e ele havia tomado todas as decisões de maneira cordial. Em última análise, patriarcalmente. Todos os envolvidos se sentiam confortáveis com a situação e tudo funcionava com certa tranquilidade. Contudo, embora as responsabilidades tivessem sido teoricamente distribuídas entre vários ombros após a morte do antigo chefe, surgiu uma sensação de vazio. O resultado foi fatal. Os projetos ficaram para trás, os clientes importantes foram perdidos, e, em suma, uma atmosfera de incerteza reinou, o que paralisou todos os empregados. A reação daquela equipe de gestão ao se reunir deixou claro para mim, mais uma vez, o quão grande é a necessidade de pessoas que liderem pelo exemplo e com uma alta motivação intrínseca. Pois quando perguntei quem foi responsável pelas grandes e pequenas mudanças na empresa nos últimos meses, um dos atuais gerentes respondeu com naturalidade da seguinte maneira: bem, ninguém. Não tínhamos alguém que pudesse tomar essas decisões. Você ainda está hesitando ou já começou a agir? E você? Quantas vezes já se encontrou em uma situação em que pensou: alguém precisa realmente fazer alguma coisa sobre isso? Quantas vezes você gostaria de ter mudado algo, mas confiou em outra pessoa para fazer isso? Quantas vezes ficou insatisfeito com uma determinada área de sua vida, mas hesitou por tanto tempo que no fim tudo permaneceu exatamente igual? Confie em mim.
Conheço muito bem esse comportamento por causa do meu próprio passado. Eu era um especialista em passar responsabilidades para outras pessoas e esperava que elas tomassem as decisões certas por mim. Porém, um dia, percebi aonde isso tinha me levado, a uma vida caracterizada pela influência externa e pelo descontentamento. De forma alguma foi fácil me libertar desse padrão de comportamento e assumir total responsabilidade por todas as minhas ideias, decisões e ações. Como eu sei do que eu estou falando, esta obra é sobre um assunto que gosto muito. Minha profissão atual como orador e coach de mudança me dá o privilégio de trabalhar com vários tipos de pessoas. E além do status social, econômico e hierárquico, há uma coisa que observo quase diariamente. Com uma paz de espírito fatalista, a maioria das pessoas depende dos outros para lhes mostrar o caminho e tomar as decisões necessárias para elas. Tudo por causa da crença errada, mas amplamente divulgada, de que você precisa de um título, dinheiro ou permissão para iniciar mudanças com sucesso. No entanto, essa forma de pensar tem graves consequências, porque lentamente você se esquece de como assumir a responsabilidade, mudar ativamente e usar ao máximo o próprio potencial. Fico com o coração partido ao encontrar pessoas que têm talentos únicos, habilidades incríveis e que são abençoadas com uma criatividade admirável, mas que simplesmente deixam esses dons serem desperdiçados. Caso pense que existem apenas alguns que são privilegiados o suficiente para ter esse tipo de dom, então eu gostaria de compartilhar uma das minhas crenças mais profundas. Dentro de cada pessoa está adormecido um enorme potencial que está apenas à espera de ser revelado e usado. E não importa em que profissão você esteja atualmente, que título tenha, ou de que ponto esteja partindo. Também não importa se você é um empresário de sucesso ou uma dona de casa e mãe. A única coisa que importa é se você está pronto para continuar evoluindo. O mundo está esperando para ser transformado, e especificamente por você. Mas, Ilha, você pode protestar. Como posso mudar meu negócio, meu ambiente ou mesmo o mundo? Não consigo nem mesmo organizar o meu dia a dia corretamente. Além disso, não tenho contatos, poder ou dinheiro suficientes. Acredite, eu posso entender essas objeções, porque as ouço quase todos os dias. Porém, há muito tempo, decidi não aceitar mais essas desculpas. Isso porque, mesmo que você sempre tenha escutado que as pessoas que movem o mundo têm habilidades extraordinárias, esse fato não poderia estar mais longe da verdade. Muito pelo contrário. São sempre pessoas como você, que constantemente deixam as maiores marcas no universo. São pessoas como você que fazem a diferença com suas ideias e inovações. São pessoas como você que fazem do mundo um lugar melhor todos os dias por meio de suas decisões e ações. Então comece a fazer isso e pare de esperar que seu chefe, seus colegas ou seu ambiente social lhe deem permissão. Tudo o que você precisa para despertar sua motivação pessoal para mudar, você já carrega dentro de si. Duvida dessa afirmação? Vamos olhar juntos os próximos fatores que ninguém, além de você, pode influenciar. 10 coisas que você pode influenciar até em circunstâncias difíceis. 1. Você pode viver com uma atitude positiva todos os dias. 2. Você pode ser um exemplo para outras pessoas todos os dias por meio de seus pensamentos, suas decisões e suas ações. 3. Você pode realizar seu trabalho com paixão, ambição e motivação todos os dias. 4. Você pode trabalhar em seu desenvolvimento pessoal todos os dias. 5. Você pode aproveitar todos os seus dias para sonhar alto e fazer escolhas ousadas. 6. Você pode fazer outras pessoas felizes todos os dias. 7. Você pode garantir que seus pares, clientes e colegas de trabalho sigam sua liderança, estabelecendo altos padrões e expectativas. 8. Você pode fazer tudo, todos os dias, para ser melhor do que ontem. 9. Você pode dar mais um passo no caminho para a grandeza todos os dias. 10. Você pode usar seus talentos, suas habilidades e suas experiências todos os dias para se superar. Está vendo o que eu quero dizer? Você não precisa de um título, de dinheiro ou da permissão de outras pessoas para fazer essas coisas. Tudo depende de você, mas ninguém espera que salve o mundo inteiro imediatamente. Não, você deve começar por si mesmo, em seu local de trabalho, em sua família e em seu entorno. Uma das minhas citações favoritas é de Madre Teresa, que uma vez disse: "Se cada um de nós
limpasse apenas a própria porta, o mundo estaria limpo. Essa senhora notável está certa. A mudança começa sempre no interior, e depois vem à luz por meio de nossas ações. Se você internalizou essa regra básica, um mundo totalmente novo vai se abrir em sua frente. Circunstâncias e eventos externos, ou outras pessoas, não são o ponto de partida das mudanças em sua vida. Se quer ser, fazer ou ter algo diferente, a origem sempre está no interior. Você tem que ser a faísca que acende o grande fogo da mudança. E é exatamente por isso que esta obra tem o título: Pense, faça, mude. Não importa o que você quer mudar, não espere pelos outros, mas sempre dê o exemplo, porque seu desenvolvimento pessoal e seus resultados externos estão entrelaçados. Eles seguem uma ordem clara, que mais uma vez vou resumir em 10 aspectos. 10 atitudes de sucesso que começam por dentro. 1. Se você crescer como pessoa, sua qualidade de vida também crescerá. 2. Se você ajudar a si mesmo, também poderá ajudar os outros. 3. Se você se preocupar consigo mesmo, também poderá se preocupar com os outros. 4. Se você estiver motivado, poderá motivar os outros também. 5. Se você se tornar a melhor versão de si mesmo, também poderá desenvolver o potencial dos outros. 6. Se você estiver inspirado, também poderá inspirar outras pessoas. 7. Se você se concentrar nas chances e oportunidades, seu ambiente também poderá se tornar mais positivo. 8. Se você gostar de si mesmo, também gostará das pessoas ao seu redor. 9. Se você se erguer, também poderá erguer um negócio de sucesso. 10. Se você mudar a si mesmo, também poderá mudar o mundo. Existem muitos presentes maravilhosos adormecidos dentro de você, esperando para serem exaltados e utilizados. Se você quiser, pode começar imediatamente. Tudo o que precisa para isso é uma decisão, o compromisso incondicional de assumir imediatamente a responsabilidade por seus resultados, sua carreira e sua vida, e antes que você perceba, vai desencadear um gigantesco efeito dominó, que será transferido para seus colegas de trabalho e clientes. Isso acontecerá quando você parar de esperar e seguir em frente com ousadia, agindo como um líder. Quando parar de esperar dos outros aquilo que você não estaria disposto a fazer. Quando deixar suas ações falarem mais alto do que suas palavras. Quando mudar a si mesmo primeiro. Observe como tudo ao seu redor também começará a mudar. Mude antes de ser mudado. Em meu livro, A Fórmula da Mudança, Transformando Problemas em Oportunidades, em tradução livre, apresento a teoria de que o manejo bem-sucedido da mudança, cada vez mais acelerada, vai ser a competência-chave do futuro. Desde sua publicação já se passou algum tempo, e uma olhada em um jornal de sua escolha, ou na versão online se preferir, é suficiente para ver o quanto minha declaração acertou o alvo. A sociedade está mudando, o mundo está girando mais rápido, e a transformação permanente tornou-se uma companheira diária. As regras mudaram e os valores também. O que era o padrão de ontem pode estar ultrapassado hoje. Como palestrante e coach de mudanças, trabalho com as mais diversas empresas e indústrias. E há sempre uma pergunta que me fazem. Ilha, as mudanças não param, mas já nos reestruturamos centenas de vezes. Quando tudo vai voltar ao normal? Em geral, dou a seguinte resposta. Mas e se for assim? E se a transformação constante se tornou o novo normal há muito tempo? A questão hoje não é se você foi afetado pela mudança, mas sim o quanto está preparado e como lida com ela. É nesse ponto que começa a ficar interessante. Em vez de fazer as mudanças necessárias, muitas pessoas se especializaram em esperar pelo momento perfeito. Ao fazer isso, elas perdem a oportunidade de levar sua carreira para o próximo nível, melhorando a atmosfera em seu local de trabalho ou fazendo um sonho antigo se tornar realidade. As empresas ainda não se ajustaram às condições que vivem se modificando. Em alguns casos, tenho até a impressão de que algumas organizações pararam mentalmente no ponto em que estavam há mais de 30 anos. Na prática, essas estruturas cristalizadas são frequentemente refletidas por um pensamento hierárquico, uma liderança rigorosa de cima para baixo e, por causa disso, uma grande e inevitável quantidade de burocracia. O pensamento é simples.
No geral, quanto mais longo e exótico for o título listado no cartão de visita do gerente, mais poder ele tem. Porém, essa mentalidade faz com que os caminhos para as tomadas de decisão sejam longos, que as responsabilidades sejam delegadas de baixo para cima e que as mudanças demorem muito tempo para acontecer ou nunca aconteçam. No dia a dia dos negócios, isso tem sérias consequências. Se os executivos não tomarem alguma decisão, nada acontecerá. O resultado disso? Lentamente começa a se desenvolver uma cultura de apatia, na qual você se acomoda, espera e confia em outra pessoa para consertar as coisas. Antes que perceba, você tem um dilema. Você vai abrindo mão de sua responsabilidade pessoal aos poucos, a partir do momento em que se estabelece a crença de que as mudanças, sem uma instrução oficial, são impossíveis de serem feitas. Você esquece que tem a capacidade de tomar as próprias decisões, questionar desenvolvimentos estratégicos e mudar a si mesmo. Prefere se queixar, geralmente em voz alta, dos clientes exigentes, dos colegas preguiçosos ou das circunstâncias externas, em vez de tomar as medidas necessárias para iniciar as mudanças. Percebi que isso pode ser diferente há pouco tempo, quando voltei a Berlim depois de uma reunião de negócios em Frankfurt. Se você também viaja com alguma frequência, sabe que às vezes pode dar muita sorte com a pessoa que se senta ao seu lado. ênfase no às vezes. Neste dia em particular, eu queria terminar um trabalho, então logo após o embarque, abri meu MacBook Air com a intenção de escrever mais algumas páginas para o meu novo livro durante o voo. Era um sinal claro para o mundo exterior. Quero ser deixado em paz. Porém, a pessoa sentada ao meu lado não se importou e começou a falar comigo antes mesmo do avião decolar. Então você também está indo para Berlim? Tive vontade de responder, não, vou saltar em Hannover. Mas a conversa já tinha começado e falamos sobre sua situação de trabalho durante quase todo o voo. Ele era gerente de uma empresa que passava por um intenso processo de mudança. Sua atitude realmente me impressionou, porque ele disse, sabe, Sr. Graskovitz, nossa situação desafiadora não é nada fácil, mas o que eu penso é o seguinte, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, há coisas que posso controlar e há coisas que não posso controlar. E decidi me concentrar exclusivamente na primeira categoria. É impressionante, não é? Poderia dizer a mesma coisa sobre você se eu lhe perguntasse qual é o seu foco normalmente? Na verdade, a escolha de foco é geralmente bastante óbvia. De qualquer maneira, você não pode controlar o que acontece ao seu redor. Não pode controlar a economia em mudança, o que a concorrência está fazendo ou como seu cônjuge está agindo. Basta ver essas circunstâncias externas como um dado adquirido. No entanto, você pode controlar como reage a elas a qualquer momento. E toda a sua energia deve ser usada exatamente para isso, para as coisas que você pode mudar. Essa mudança por si só lhe dá um grande poder, que você deve aplicar conscientemente sempre que conseguir. Aqui está um exemplo prático. Há alguns anos, passei as minhas férias em Huntington Beach. A cidade está localizada ao sul de Los Angeles e é conhecida por duas coisas. A lenda do futebol Jürgen Klinsmann vive lá, e suas praias são consideradas a meca do surf nos Estados Unidos. E os surfistas locais têm um ótimo slogan. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfá-las. Essa é exatamente a mentalidade de que estou falando. Não importa o quão desafiadora a situação possa parecer, você sempre tem uma escolha. Quer você se torne parte do problema, ou comece a se concentrar em uma possível solução. Quer se sinta vítima de circunstâncias externas, ou assuma a responsabilidade. Quer mude de maneira ativa, ou espere passivamente para ver o que acontece ao seu redor. No entanto, o que a maioria das pessoas faz? Elas esperam, esperam e esperam, e só depois começam a agir, quando as circunstâncias exteriores as obrigam a fazê-lo. E de repente a mudança chegou, quer você queira ou não. Então confesse para mim. Já esteve alguma vez em uma situação em que pensou, quem me dera ter tomado uma atitude mais cedo? Conheço bem essa sensação, embora quisesse não conhecê-la. No ano passado, 2 casas em nosso bairro foram assaltadas. Então minha mulher me disse, definitivamente precisamos de um sistema de alarme. Eu respondi, não. Se alguém quiser invadir a casa, um sistema de alarme não o deterá. Ela disse, precisamos de um. Eu contra-argumentei, não, não precisamos. Ela disse, precisamos. Eu disse, não,
Você conhece esse jogo de ping-pong em um relacionamento, não conhece? Provavelmente isso teria continuado para sempre se eu não soubesse o grande segredo para um relacionamento bom e duradouro. O homem tem que ter sempre as últimas palavras em qualquer desacordo. Sim, querida. Então, 2 semanas depois, foi instalado um sistema de alarme. Desde aquele dia não temos mais fechadura, e em vez de chaves, estamos usando chips programáveis. O sistema é controlado por um computador que fica em meu escritório. Ele é fantástico. Capaz de programar os sensores de movimento, ativar a si próprio, desativar quando necessário e até ligar para meu celular se um alarme for acionado. Bem complexo. O técnico até perguntou após a instalação: "Você quer que eu explique como se usa?" Bem, talvez você saiba que existem 4 fases clássicas de mudança: supressão, resistência, aceitação e compromisso. Naquele momento, eu me encontrava bem no meio da segunda fase, com uma grande resistência. E por isso respondi: não é necessário. Porque, em primeiro lugar, não era eu quem queria o sistema, e, em segundo lugar, o quão difícil aquilo poderia ser. Depois dessa afirmação ousada, disparei o alarme com meu chip várias vezes nos 3 dias seguintes. E toda vez minha mulher tinha que desarmar o sistema. Visivelmente aborrecida, ela disse: "Olha, Ilha, estou ficando irritada. Você nem está tentando. E não é assim tão difícil. Se a luz vermelha está piscando, significa que o sistema está armado. Verde significa que não está. E se o alarme disparar, basta digitar sua senha de 4 dígitos para desarmá-lo. Você memorizou os números?" Claro que não tinha memorizado. Mesmo assim, eu disse novamente: "Sim, querida." Se você não mudar ativamente, vai ser forçado a mudar em algum momento. E não sei se foi por acaso ou pelo destino, mas alguns dias depois, minha mulher viajou com as crianças para a festa de aniversário do meu sogro durante o fim de semana. Eu não fui com eles porque fiz um discurso de abertura na Suíça naquele dia e voltei para casa muito tarde. Após uma viagem estressante de volta a Berlim, estava ansioso por minha confortável cama e provavelmente teria dormido por 12 horas ininterruptas se não tivesse sido acordado por um sinal sonoro suspeito às 4 da manhã. E eu soube imediatamente. Era aquele estúpido sistema de alarme. Então fui ver o que estava acontecendo. Como a casa toda estava escura, apertei o interruptor de luz no corredor. Nada aconteceu. Voltei para o quarto e tentei o interruptor de lá. Mais uma vez, nada. Nenhum interruptor estava funcionando. Em meu desespero, abri o aplicativo de lanterna em meu iPhone e fui até a caixa de fusíveis. Estava tudo bem. Todos estavam no lugar. Lentamente comecei a me sentir um pouco desconfortável. Olhei lá para fora. Nenhuma luz da rua estava acesa. Não havia luzes nas janelas. A rua inteira estava escura. A sensação de desconforto aumentou. E o sistema de alarme ainda estava apitando. Usando meu iPhone como lanterna, fui até o computador no escritório e comecei a apertar botões aleatoriamente. E eu devo ter apertado os botões certos porque de repente tudo ficou calmo. Estava prestes a me parabenizar quando ouvi uma voz distorcida saindo do computador. O sistema de alarme foi ativado. 3 segundos depois, disparei o alarme com um dos sensores de movimento. Agora, por favor, imagine um som de alarme ensurdecedor somado à escuridão total. Eu estava prestes a entrar em pânico quando meu iPhone começou a tocar. Atendi e ouvi uma mensagem gravada. Um alarme foi disparado. Para confirmar, por favor, pressione 9. Mas eu não tinha tempo, porque tinha que desligar o alarme. Então voltei ao computador, e o que estava escrito na tela em letras grandes e brilhantes: "Por favor, insira sua senha de 4 dígitos." Naquele momento, tive o pensamento decisivo: por que não agi mais cedo? Mas era tarde demais. Então me concentrei. Qual era a senha? Eu sabia que tinha a ver com um aniversário. Introduzi 4 números. 3175. Nada. 7513. Nada outra vez. Tentei todas as variações. Nada. O alarme não desarmava. O que eu poderia fazer? Mesmo estando suficientemente envergonhado, peguei meu iPhone e disquei o número do celular da minha esposa. Após o que pareceu uma eternidade, a chamada foi atendida pela secretária eletrônica dela. Agora só restava uma outra opção. Às 4:30 da manhã,
Liguei para o número da casa dos meus sogros. E depois de um sermão, eu sabia a minha senha novamente. Inseri os 4 números e tudo ficou em silêncio mais uma vez. Eu tinha sobrevivido. Como você lida com a mudança? Você está mudando ativamente ou prefere esperar pelo momento perfeito e torcer para que tenha sorte? Hoje sou capaz de rir dessa história, mas naquele momento aprendi algo muito importante. Esteja sempre preparado e concentre-se nas chances e oportunidades, porque se não mudar ativamente, vai ser forçado a mudar em algum momento. E é por isso que quero convidá-lo a deixar para trás os tempos de espera passiva de uma vez por todas. Defina você mesmo a senha para a sua vida. Esteja um passo à frente das mudanças. Isso começa com a decisão de assumir a responsabilidade, mesmo que esse não seja o caminho mais fácil. Tome a decisão consciente de se olhar no espelho e dizer: não importa onde estou hoje, não importa o quão satisfeito ou insatisfeito estou com meus resultados. Se eu não gostar de alguma coisa, só eu posso mudá-la. Quando o público, durante meus discursos, ouve essa frase pela primeira vez, normalmente recebo acenos de aprovação. Porém, por favor, não se deixe enganar. Ainda que a filosofia por trás disso seja fácil de entender, a aplicação prática é um assunto totalmente diferente. Muitas pessoas realmente se esforçam e não desejam nada mais do que se libertar das correntes da dependência. Elas sonham em criar o próprio local de trabalho, o próprio ambiente pessoal e o próprio futuro. Muitas vezes só o que falta é a crença de que tal mentalidade é adequada para o dia a dia, porque desde nossa infância somos convencidos do conceito de que as mudanças são sempre algo que as outras pessoas iniciam. Na escola, nossas crianças são ensinadas a se adaptarem o mais rapidamente possível. Em filas certinhas, elas se sentam atrás das mesas, crescendo com planos de aula que não são atualizados há anos e aprendendo da maneira difícil que não há espaço para individualidade, criatividade e responsabilidade pessoal na sala de aula. Antes que percebamos, essa maneira de aprender é profundamente martelada em nossas mentes e confiamos nos outros para tomar as decisões certas por nós. Primeiro nossos professores, depois nossos chefes e, no fim, o Estado, como uma babá que cuida de tudo. Os títulos oficiais, o poder e as posições hierárquicas tornam-se falsos deuses que admiramos e com os quais contamos. Ficamos em nossa bolha protegida. Tornamo-nos uma boa ovelha no meio do rebanho e funcionamos de acordo com as exigências, expectativas e regras dos outros. Entretanto, se todos esperam que outra pessoa tome conta das coisas, o impasse é iminente. Chegou o momento de sair desse ciclo vicioso e dar o exemplo. Pare de esperar pelos outros e comece a mudar ativamente. Crie a própria carreira, o próprio negócio e o próprio mundo com sua personalidade. É óbvio que não é um obstáculo se você tem um título ou uma posição que lhe dá poder e uma certa liberdade para agir. Nesse caso, você tem uma responsabilidade ainda maior de ser um exemplo para aqueles à sua volta. Porém, isso não é uma necessidade. Um cargo como executivo ou empresário só lhe dá o privilégio de aplicar cientificamente a filosofia desta obra. No entanto, ela também funciona sem ele. O fim das desculpas. Vivemos em tempos empolgantes. Nunca foi tão fácil ser bem-sucedido e nunca foi tão difícil se adaptar à mudança cada vez mais rápida. Por essa razão, muitas pessoas preferem não se arriscar. Elas preferem esperar e se esconder atrás de regras, estruturas hierárquicas e da expressão mais famosa quando se trata de resistir à mudança. Nunca fizemos isso desta maneira. Antes que você se dê conta, acomodou-se um pouco mais em sua zona de conforto e continua administrando seu amado status quo dia após dia. No entanto, para começar a implementar mudanças ativamente, é necessário que você supere suas próprias conveniências e comece a se concentrar nas enormes chances e oportunidades que existem em cada uma delas. Isso significa que a partir de agora você deve esquecer todos os seus problemas? Não, muito pelo contrário. Você deve entender um fato muito rapidamente. O mundo não é justo, e a vida certamente não é sempre fácil. Há muitos obstáculos que se interpõem em seu caminho, que o desafiam todos os dias e o testam para ver o quanto você leva a sério seus objetivos e seus sonhos. Quem me dera fosse diferente, mas é assim que acontece. Esse é um dos fatos que geralmente não podemos mudar. Então,
Vamos nos concentrar em coisas sobre as quais temos influência. E há muitas delas. Se você leu meus livros anteriores, então sabe que estou convencido de que a vida é como preto no branco. Pode se mudar ou permanecer do jeito que está. Você pode decidir a favor ou contra alguma coisa. Pode assumir responsabilidade ou tornar-se vítima de circunstâncias externas. Acredito muito pouco nessas áreas cinzentas. E isso é um efeito secundário, inevitável do meu próprio processo de desenvolvimento pessoal. Quanto mais você pensar e agir como um changemaker, menos terá o desejo de lidar com o habitual vai e vem das coisas. Em vez disso, você vai passar a gostar imediatamente do sentimento de satisfação, que inevitavelmente experimentará à medida que se comprometer mais com tudo. O caminho que temos diante de nós começa com tal decisão. Especialmente quando as circunstâncias externas são difíceis, a estrada é dura e o risco é alto. Você está em uma encruzilhada fundamental. Você se entrega à passividade e procura desculpas e razões pelas quais não pode mudar. Ou toma coragem e se torna um changemaker que ativamente muda a si mesmo e seu ambiente. Você assume a responsabilidade, mesmo quando o destino parece não ser tão bom? Compromete-se com seus objetivos e sonhos, mesmo que o caminho esteja cheio de obstáculos? Toma decisões corajosas, mesmo que o risco seja alto? Ao escrever essas linhas, estou bem ciente de como essas declarações parecem fracas quando são escritas no papel. Porém, não se engane, porque o impacto prático não poderia ser maior. Essa decisão, seja você alguém que hesita ou alguém que se compromete, vai definir o curso do seu futuro, tanto no campo profissional como no pessoal. A escolha óbvia é a supostamente mais fácil. Você decide tomar o caminho da menor resistência e faz o que todos os outros fazem. Você fica muito confortável em sua zona de conforto e se conforma com o fato de que as circunstâncias são difíceis e as perspectivas futuras sombrias. E só para ter certeza, também se convence de que nada funciona sem um título, dinheiro ou sem a permissão de outras pessoas. Essa é uma situação que se justifica com as várias desculpas que você usa para se convencer de que ficar em sua zona de conforto é a coisa certa a ser feita. Se você passar pela vida de olhos abertos, logo perceberá o quão coloridas podem ser as variações das desculpas. Às vezes, elas são formuladas de uma maneira muito ampla, às vezes são dissimuladas e muito sutis. E você vai observar que as pessoas vão mostrar uma intensa criatividade quando se trata de arranjar uma desculpa para impedir uma implementação. Um mentor, na época em que eu trabalhava no varejo há muitos anos, disse: Graskovitz, lembre-se de uma coisa. Você será capaz de aplicá-la durante toda a sua vida. Quem não quer fazer algo, vai procurar desculpas e razões pelas quais isso não vai dar certo. Aqueles que realmente